Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast de 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou a Átila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje temos mais um paredão, é o penúltimo paredão da temporada e temos Beatriz, Davi e Isabelle. Temos enquete no Spotify, deu o seu voto, que é único por pessoa. E vamos entender como é que foi formado esse paredão? Que na segunda a gente teve o Sincerão. Esse Sincerão todo mundo participou e era o seguinte, eles tinham que pegar uma placa e pontuar um defeito e uma qualidade em outro participante. Os participantes não podiam repetir a placa com um adjetivo de determinada dinâmica. Escolhia a placa, colocava na cabeça da pessoa e dizia o motivo. Vamos para as placas, vamos ver o que cada um colocou. A Beatriz colocou defeito no Buda de inconveniente e qualidade colocou na Alane, chamando de fiel. A Isabelle colocou defeito VTZero no Matheus e qualidade forte do Davi. O Buda colocou defeito influenciável na Isabelle, qualidade respeitoso Matheus. O Davi, ele colocou defeito e colocou a Beatriz como egoísta. E a gente tem uma briga por causa disso, mas daqui a pouco a gente se aprofunda mais. De qualidade, ele colocou a amiga, a Isabelle. A Lani colocou defeito no Davi, chamando ele de chato. Qualidade autêntica, a Beatriz. Matheus colocou repetitiva, a Lani. E qualidade no Buda, de determinado. E essa briga aí que aconteceu foi o seguinte, o Davi chamou a Beatriz justificou nela a placa de egoísta e disse o seguinte: Bia, eu acho você egoísta, porque quando você está no paredão, você sempre vai lá na cozinha e quer comer toda a sua comida para não deixar nada para ninguém, caso você saia do programa. E daí ele continuou falando ainda da prova do anjo que o Matheus ganhou. No dia que você estava aqui sentada, você estava chorando por medo de ir embora do programa, pelo fato de que se o Matheus não ganhasse o anjo, ele não iria te imunizar, né? Aí, quando você viu o Matheus ganhou a prova do anjo e a Alane começou a chorar, você falou: ó, Alane, para de chorar. Aí ele finalizou falando: naquele momento eu vi que você só pensa em você. Você não pensa na pessoa que está do seu lado. Ela ainda é uma grande amiga sua dentro do jogo. Por isso eu acho que você é uma pessoa que só pensa em você. E é muito egoísta por esses fatos. Aí depois a Beatriz resolveu rebater ele. E daí começou a ter um bate-boca ali, um desentendimento. E tanto é que o Davi rebateu, falou assim: é um jogo de comprometimento, a gente tem que se comprometer. E daí seguiu essa briga. Tanto é que a Alane, quando foi colocar a plaquinha lá no Davi, chama ele de chato, ela até citou até sobre isso. Ela falou assim: eu vou começar falando esse argumento que ele usou agora. Eu usaria o argumento de chato porque porque sou um pouco de implicância ele falar que a Bia não pensou em mim. Porque ela estava em um momento de muita vulnerabilidade, quase no paredão. Aí depois seguiu, depois a Beatriz foi conversar com o Davi, mas antes eu quero saber, você gostou desse Sincerão? A gente não dava nada, né, por ele e aconteceu essas brigas aí. Então, o Sincerão, ele já começou, eu acho que ele já começou meio, assim, desanimador quando a Bia escolheu o Buda, né? Porque, por exemplo, o Davi estava ensaiando o que ia falar para o Buda, ele colocou o Buda no paredão e ele estava esperando o Sincerão, apesar que ele acaba tretando sem necessidade de Sincerão. Mas como estava bem em cima, e ele tinha indicado o Buda, ele queria falar para o Buda. Aí a Bia pegou e já escolheu o Buda. Os argumentos, ela escolheu uma placa de inconveniente, né? O que ela falou para o Buda também, acho que nem combinava com a justificativa que ela deu com a placa. Então, assim, já começou desse jeito que eu falei, poxa, vai. Porque eu estava esperando o empate do Davi com o Buda nesse Sincerão. Quando a Bia escolhe, e a gente sabia que não podia escolher de novo, que o Tadeu já tinha falado,
que quando desse uma placa para a pessoa não podia repetir. Então, o que, que aconteceu? O Davi já não poderia escolher mais o Buda. E foi sorteio, né? Então, assim, o Davi sorteou as carinhas para ver quem ia falar primeiro. E no final das contas sabia que foi primeiro e falou com o Buda. Então, assim, eu não estava esperando mais nada. Isabelle sabonetou. Foi chamar o Matheus de VTZero, né? Que não tem nada a ver. Como sendo um negócio negativo, o Tadeu ainda deu um pito nela lá, ela passou um pouco de vergonha, né? Porque teve que explicar qual que era o incômodo que ela tinha, e andou falando até da cueca dele, né? Da sunga dele. É. Aí quer dizer, aí tudo bem. A gente sabia que a maioria ia sabonetar. Para elogiar também, sinceramente, é uma babação de ovo ali. Nem na necessidade da gente ver elogio. A Isabela elogiou a Davi, né? A Alane elogiou a Bia acho que elogiou a Alane também, se eu não me engano, trocaram. O Alegrete acabou elogiando o Buda, porque o Buda já tinha elogiado ele. Não, o Buda elogiou o Alegrete, e o Alegrete elogiou o Buda, né? Foi Isso. isso que aconteceu também. Então, quer dizer, nada de novo. Quando o Davi vai dar uma placa, ele já vinha com um desentendimento com a Bia, sobrou a Lana e Bia para ele dar placa, né? De coisa ruim. Porque a Isabelle já tinha recebido o ruim do Buda, né? O Buda deu ruim para a Isabelle. Eu até me surpreendi, falei, nossa. Aí, conclusão, ele vai dar egoísta para Bia. O Davi, ele não perde viagem, né? Essa é a verdade. Então, assim, no Sincerão, se você chamar ele de chato, ele vai concordar, ele não briga. Mas se for outro embate, ele vai para cima, não quer saber, chama e fala, ele escolhe as piores placas. Porque a maioria dos sincerões aí que teve problema, treta, ele estava envolvido, né? Então, assim, ele não deixou passar batido, que ele continua jogando, e ele escolheu o egoísta para a Bia, que ela não gostou, né? A Bia também é uma pessoa que não leva desaforo para casa, não adianta, não é pessoa que, tipo Alegrete, que ele, né, se ele recebesse alguma coisa assim, ele ia conversar, mas eu fiquei chateado, aí vai convencer. Mas a Bia, a gente sabe assim, primeiro que a Bia, ela tá vindo pilhada já. Por quê? Porque ela fez aquelas coisas da laranja, da banana, tomou a atenção da produção várias vezes, foi chamada a atenção, o Tadeu chamou a atenção dela, ela perdeu estaleca, jogou todo mundo tá com nada, então ela vem numa decadência que lá dentro da casa, isso também está irritando o povo. E o Davi aproveitou e ele citou duas coisas dela, que ele achou que ela foi egoísta, né? E ele falou, a gente percebeu na hora que ela ficou com a cara assim, mas ela fechou a cara e ainda falou, Davi, é isso mesmo? E eles já tretaram no intervalo. Então, assim, isso salvou o Sincerão, porque era nada, ia ser nada. E essa treta foi escalando de um jeito, porque Bia e Davi era o melhor embate que podia acontecer aí nesse game, que não tinha acontecido até agora. Então, assim, foi interessante, né? Porque ela não arreda o pé, ela fala mais que a boca, e ele também, ele é do embate, o cara não. Ele repete 10 vezes a mesma coisa e ela repete 20, ele repete mais 30 e ficam num looping que não resolve nunca. E então a gente sabia, varou a madrugada, já eles iam concluir. Depois ela ficou ironizando alguma coisa na cozinha, eles continuaram a treta na cozinha na madrugada. Então, quer dizer, e virou para hoje, né? Então, assim, gostei bastante. Olha, eu, eu não imaginava que ia acontecer nada também nesse Sincerão, porque realmente, nessa altura do campeonato, faltando 10 dias para acabar o Big Brother, a gente não imagina que vai acontecer algo de tão uau, sabe? Uma briga, uma treta. Porque todo mundo já tá cansado já de um do outro. Essa é a verdade. Todo mundo já tá cansado de um do outro. Então nem adianta ficar batendo boca mais, sabe? Eu acho que todo mundo já se cansou já. Então, aí quando vem isso daí, que eu acho que já O tava já. presente. Então já tá. Mas
ainda mais, já tava já há muito tempo já tava demorando já demais já de alguém surtar com a Beatriz, de alguém falar assim, pô, cara, chega, Pois tipo, é. para, sabe? Então, eu acho que finalmente alguém teve que falar o que a Fernanda falar lá naquele primeiro sincerão, aquela primeira discussão lá, sabe? Então, foi bom pontuar, foi. Eu acho que finalmente alguém grande, alguém que bate de frente com a Bia, que tem uma torcida imensa, falar que a Bia é insuportável, a Bia é chata. E essa A Bia passou do ponto, essa é a verdade. Ela passou do limite. Mesmo quem gostava dela, teve várias pessoas que se apareceram na internet para reclamar do que estava acontecendo. Né? Então, assim, não foi legal o que ela andou fazendo, esse negócio dessas roupas de fruta, sabendo que não podia, né? Pra gente, que nem deu treta, foi todo mundo putar com nada, a gente achou legal. Mas a gente percebeu que realmente o VT dela chegou no limite, assim, do absurdo, né? tipo, eu acho que na concepção dela, eu acho que ela vê que pode tudo e o máximo que ela vai tomar de punição é estalecada. E se aparecer algo a mais, vai ser uma bronca do Tadeu no ao vivo. Só isso, só. De resto, eu acho que ela vê que ela tá, tipo assim, impune de acontecimento mais grave. E esse daí é o problema. O problema é que a produção abriu muita margem. Muita É, margem. e Avisou uma essa, vez, avisou é, duas, avisou três, sabe? ela foi bem disciplinada. E essa treta serviu para resgatar situações que tinham passado batido, como, por exemplo, a última prova que ela ficou falando. Eu até comentei dessa prova, falei, nossa, a pessoa fica falando, incomoda quem está pensando, está memorizando ali, né, as coisas. E ela ficava falando, ela tomou 3 broncas, até que ele falou, ele falou, ela tomou foram 3 broncas no geral. Não fale, não é para falar que você atrapalha o colega. Depois ele falou, Beatriz. Então, assim, ele levantou isso também. Ele falou, Então, é sabe? muita Ela, loucura, né? ela passa muito ponto. E sobre a briga, vamos entender essa briga aí, que depois do ao vivo, depois do Sincerão, aí foram conversar daí. Davi chamou a Beatriz para conversar e o papo rendeu. Olha, esse papo foi demorado. A Nossa, conversa primeiro começou com um tom de amizade, assim, um tom de entender um ao outro. Aí depois começou a escalar em nível muito grande. Porque foi o seguinte, a Beatriz foi explicar sobre o Davi ter citado a Alane, e falou assim, a Alane é uma pessoa que eu amo muito, então eu jamais conseguiria pensar assim, a Alane não está imunizada, o problema é dela, ela que vai pro paredão. Aí depois o Davi começou a enumerar as vezes que a Beatriz ela foi egoísta. E daí começou a falar assim: primeiro ponto, a questão da comida. Eu acho isso egoísmo, porque você pensa só em você. Aí depois ele citou de novo a prova do anjo que o Matheus ganhou. E daí o Davi falou que a Beatriz parou de chorar porque sabia que seria imunizada pelo Matheus. E daí falou assim: essas questões geram para mim o egoísmo. E depois até lembrou lá da vez lá que a Fernanda foi eliminada, que defendeu que a Beatriz não pensou no consenso do grupo. E a discussão foi aumentando o tom de voz. O tom de voz foi aumentando, o pessoal começou a retrucar um ao outro a muito mais. E daí começou o seguinte: a Beatriz falou, por que eu sou uma adversária sua, né? Porque a gente não jogou junto até aqui. Nós não jogamos junto até aqui, é isso? E daí o Davi retrucou. Se a gente é adversário, você quer que eu te responda essa pergunta no jogo? Claro que a gente é adversário. Eu sou adversário da Isabelle. Aí o clima tensou, o clima ficou tenso daí, que os dois entraram na sala lá junto com a Isabelle, com o Matheus, quando a Beatriz começou a falar da fala da Isabelle no Sincerão, que foi de menos. Enquanto a do Davi foi além.
E o Davi daí depois interrompeu e perguntou se gostaria de continuar a conversa com ele. A Beatriz falou que não queria mais continuar conversando com ele. E daí ela falou o seguinte: foi além e não precisava. É o jogo dele, mas eu não concordo. E daí Davi novamente interrompeu a Beatriz e falou assim: você tem que saber separar as coisas aqui dentro. E a Beatriz retrucou, falando assim: mas eu não vou me fazer de tonta, Davi. E finalizou o Davi falando assim: a gente é amigo, mas existe uma questão aqui que é jogo. E daí continuou, né? Um levantando a voz pro outro ali na sala ali. Tanto é que a Beatriz foi falar e a Beatriz falou assim: lição de moral eu não quero ouvir, não preciso que você me fale isso. Aqui é uma escola. E daí a pauta virou, porque começou a falar sobre as duas punições que a Beatriz havia tomado por causa daquelas roupas de fruta que ela tinha feito. Isso daí é lá na sala. Os dois andaram para a cozinha da Xepa. A Beatriz insistiu que não tinha mais clima para conversar, mas o Davi queria falar. Em determinado momento da discussão, o Davi lembrou da roupa lá da casca de banana e também da casca de laranja que tinham usado e usou a situação para provar mais uma vez o ponto que ela é egoísta. Falando assim, você erra, a pessoa chama a tua atenção e você erra de novo, sabendo que errou. Nesse momento, a Beatriz pegou um cacho de banana, colocou sobre a cabeça e começou a desfilar pela casa. E daí o Davi falou assim: você é imatura, infantil, criança. E daí a Beatriz foi pro quarto, o Davi voltou pra sala. E depois, durante a tarde, depois teve essa. Mas sobre a madrugada, o que você achou dessa briga? Olha, primeiro que nós, espectadores da briga aqui, a gente assistindo, né, o público assistindo, e lá dentro, quem não estava na treta, só assistindo também. Ninguém deu palpite, o pessoal ficou só vendo, e vendo até onde ia, né? Mas eu achei interessante porque, assim, tanto o Davi começou a pontuar um monte de coisa da Bia, né? Porque ele falou do tá com nada, depois todo mundo não tá com nada, falou que ela não ouve, ela não aceita, que ela não sabe escutar e que ela não sabe melhorar, né? Porque ela escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro, ela não ouve as pessoas, né? E, e ela também jogou na cara dele coisas, né? Falou, dos limões lá que a Anne falou, que ela defendeu. Porque, na verdade, o que acontece? Ela sempre saiu sempre em defesa dele, né? Esse tempo todo. Ela falava, não, eu gosto dele e tal. Então, assim, eles tinham uma relação, apesar de que era uma coisa que muitas vezes, quando ela falava, o Davi não estava presente, e às vezes ele não sentia muito, porque ela estava muito com a Anne ali, com o grupo Fadas, que o Davi não fazia parte, mas ela sempre defendia, né, o Davi. E depois eles foram se aproximando. Mas, o que acontece? Como tem um jogo envolvido, eles nunca foram grupos, eles se uniram em função de um motivo maior, mas não por causa de grandes amizades. Aí foram se acostumando ali, e eles declararam poucos dias que eles são adversários, né? De novo, porque não são pódio. Né, ele não está no pódio, ela também não está. Então, assim, eles estão juntos por um pouco de conveniência, né? E por causa do jogo. Então, assim, para o Davi, isso daí fica muito claro que ele fala muito disso, porque eu gosto de jogar com a razão, eu estou jogando, é um jogo que vale tanto, tem que se comprometer, então ele sempre falou isso. E ele nunca relaxou, na verdade, o Davi. Ele não relaxa. Então, assim, ele está sempre falando de jogo, ele está sempre querendo, né, com a Isabelle ali, aquela coisa, Isabelle, você tem que fazer isso, Isabelle, não sei o que lá. Então, assim, ele tem essa vibe dele, e só que a Bia, ela também ela é treteira, ela não admite, por exemplo, não admitiu nunca que ninguém, tudo que falaram para ela na casa,
ela não melhorou, ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tanto que aí ele chegou a falar da alegria dela, de novo. Aí pronto, você falar da alegria dela é motivo para. Virou seu inimigo mortal. Aí ele falou: agora você vai falar que é essa alegria? Aí pronto, aí ela ficou ferrada. Então, assim, eles foram jogando na cara do outro, né? Essas coisas que praticamente ficam engasgadas no game porque eles não tiveram embate, né? A Bia e o Davi, eles se uniram ali e tá tudo certo. Ele não tem embate com ela, então ele não pontuou nada dela, nunca chamou. Agora precisou pontuar, então o que ele fez? Pontuou numa coisa que ele considera que é um defeito dela. E ele falou: a dinâmica me pediu. Ele deveria ter falado: você tirou o meu alvo e eu acabei tendo que ir em cima de você, porque você tirou meu alvo. Então, assim, mas ela, no final das contas, a gente, olha, quem acompanha sabe que nenhum dos dois vai pedir desculpa para o outro, né? Ela não vai arredar o pé, ela vai escalonar e vai piorar isso. Eu acho que de hoje para amanhã ainda piora, né? E que agora mesmo eles tiveram discussão de novo e ela falou: não vamos mais falar, acabou a amizade, acabou tudo. E aí conclusão, ele também não vai pedir desculpa. Sobre essa madrugada aí, cara, que eu adorei. Tava na hora de alguém falar sobre esses micos aí da Beatriz. Tava na hora. Tá? Tipo assim, o público já se cansou já disso já. Por exemplo, o negócio da fruta já. Já foi avisar já uma vez no ao vivo já que não era para ela fazer isso, e daí ela repete, e a pior coisa ainda. A pior coisa é ela ter uma amiga que parece que é o maior inimigo dela, que apoia ela. Então, por exemplo, o negócio da banana lá, quando ela fez o negócio da laranja. Aí depois ela queria fazer o negócio da banana. Ela perguntou pra Alane, você acha que da banana tem problema? Dela, não, que isso, não tem problema não, porque não é fruta cítrica, não tem problema. Cara, não é possível. Né? A Alane tá querendo queimar a amiga, não é possível. Não, Que a amiga ela quer o pódio para ela, né? por, porque realmente fica feio, fica. E daí, eu acho que todo mundo lá da casa também, até o público, todo mundo tá cansado disso, tá cansado de ver essas punições que não precisa nem explicar o motivo, sabe? Não precisa nem explicar. Então tava na hora. Eu acho que quando o Davi fala da alegria dela e daí piora tudo, aí sim que eu botei uma fé. E eu falei assim, nossa, finalmente. Agora só falta falar da publicidade agora, dos merchan dela. Não, É uma loucura. ele falou para ela assim, ele falou: olha, você faz suas propagandas, eu nunca falei nada, acho que tudo bem, você está certo, você é alegre, você é aquilo outro, falou um monte de coisa para ela. Aí falou: só que eu pontuei que você é egoísta, é porque eu acho você egoísta. Não, mas você tinha que ser outro motivo para você falar. Não, eu falei, mas eu falei o motivo que eu tinha que falar, a dinâmica. Aí ela: não, mas porque eu não sei o que lá, você é meu aliado. Não, mas é porque eu acho isso mesmo. Ai, nossa. Então, assim, eles não chegam no denominador. E falando sobre essa briga, dá pra gente falar sobre a briga também dos dois durante a tarde. Que a Beatriz, ela tava lá na academia, aí o Davi foi lá, querendo conversar com ela, e daí ela falou assim, tô falando com o Brasil, quero ter esse momento para refletir. Falou assim, eu tô muito magoada, não quero conversar com você não, Davi. E daí o Davi falou assim, eu entendo, mas tem que entender que é jogo, tal. Aí a Beatriz respondeu que o Davi havia passado o limite durante a noite anterior e estava muito nervosa e muito magoada. E falou: mas acho que ontem passou do ponto, Davi. É um jogo, mas tem que jogar. Mas para se comprometer, não precisa passar do ponto. Aí o Davi disse que a amiga, que a amiga precisava amadurecer em alguns pontos. E falou assim: sei que você é uma menina esforçada, guerreira, mas precisa amadurecer. E a Beatriz respondeu que também respeita a história do Davi, só que falou de não querer ouvir a Alane na noite anterior. Falou assim, a gente estava discutindo em um tom mais elevado. A Alane, uma mina doce, coração, que é sensível.
e por qualquer coisa ela se magoa. Aí a Beatriz continuou ainda dizendo ainda que o Davi errou de colocar a Alane em questão a amizade da Alane com da Beatriz. E falou: eu jamais, ainda mais no ao vivo, questionaria sua amizade com a Isabelle. Não me cabe julgar. Só você e ela sabem. Aí a Beatriz, ela se levantou e queria deixar a conversa, e daí falou assim: cada um sai da sua consciência, não quero mais conversar. E daí falou assim: você não quer aceitar o que eu estou falando. Vejo um desespero seu. Você é jogador, você não corre do jogo, principalmente. Você não precisa desse desespero. Para mim, o Matheus se posicionou, jogou, apontou um fato da Alane do jeito que ela fala com a Alane. E daí a Beatriz até continuou: eu amo você, mas não vou aceitar o que você falou. Não vou aceitar você julgar meu sentimento com a Alane. E o Davi disse que o BBB é uma escola, um jogo da vida real, e que as pessoas vão julgar você pelas atitudes. Neste momento, a Beatriz mudou o tom do que estava acontecendo e falou assim: você veio aqui me dar lição de moral. Eu quero sair. Eu vou sair. E daí disse: se liga, pelo amor de Deus. E a Beatriz sai da academia e o bate-boca continua ali no jardim. E daí fala assim: você é tão egoísta que só sabe falar disso, Davi. Tem que aprender a conversar. É uma criança, cara. E o Davi continuou chamando ela de criança, imatura, cabeça dura, e entre outros adjetivos. Falou assim: vou montar o palco para você fazer o show. Sabe por que você tomou 2 advertências? Porque você não escuta ninguém. Parece que tem 10 anos. E disse assim: é uma sacola de vacilo. Vai crescer, criança. E a Beatriz, ela terminou falando: eu sei que meu jeito incomoda, Jesus. Olha, mais uma briga aí. E daí, e os dois começaram a bater boca também, né? Na piscina, que um tá de um lado, o outro tá do outro, nesse momento aí de imatura, de criança. O Davi tá de um lado da piscina, que é o lado que fica as cadeiras, a Beatriz tá ali no quintal, e daí tinha um pessoal no meio ali na piscina. Isabelle e Matheus tomando um banho de piscina e os dois tretando ali. Uhum. Você gostou dessa briga? Eu gostei, porque saiu da academia, né? Porque primeiro ele estava falando com a Alane sentou ali do lado dele, conversou, aí deu um beijo nele, abraçou, tal. Aí depois que ele teve essa conversa com a Alane, ele foi na academia, que a Bia estava lá dentro. Aí foi essa hora que ele chegou. Ela, apesar de falar que não queria conversar tudo, não queria falar, ela pegou, foi falando depois. Como ela foi falando, aí ele se achou no direito de falar também. Aí ela pegou e falou: não, mas eu não quero falar com você. Aí ele falou: é isso mesmo? Você falou esse tempo todo, aí agora é a minha vez de falar e você não vai deixar eu falar? Então pronto. Ela falou: mas eu falei que eu não queria falar. Eu falei: mas você falou. Então pronto. Aí quer dizer, aí depois ela saiu, né? Ela saiu, ficou dançando. Aí, e quando eles saíram, ela tava gritando ali para a Isabelle e para o Matheus, e ele também gritando para a Isabelle e para o Matheus sobre a treta, e os dois lá falando: não vamos, a gente não vai se envolver, né? Dentro da piscina. Foi bem engraçado essa parte, porque depois quando eles ficaram ali gritando, que ele falou: sou infantil, não sei o que lá. Aí ela pegou, ficou dançando, né? Que ela É, gosta também, ela fica tirando um sarro, debochando, então ela ficou dançando ali, e aí tudo bem. Depois disso, ainda foi, quer dizer, ali foi uma parte que inclusive já estava o Buda também ali fora, né, vendo. tava. Então, o povo ficou só assistindo, né, porque acharam que eles iam se entender e no final das contas piorou. Quer dizer, cada conversa deles piora, né? Quer dizer, ontem eles conversaram, podia ter parado, não. Aí continuaram na madrugada, piorou. Aí hoje de manhã não deu muito certo a conversa dele, teve a dinâmica. Depois da ação lá, né, com o patrocinador. Depois dessa ação, que eles tretaram de novo. E foi a tarde de treta, né, na verdade. Aí você vê que e continuou agora à noite. Então assim, não tem fim. Isso eu acho que para agora o dia ainda vai ter esse entretenimento. E eu acho que assim,
é um jogando na cara do outro, né? É, Ele tem memória boa, vai jogando, ela também vai lembrando, né? Porque agora ela tá. Eles descobriram, né, que nem todos os problemas, os defeitos que ela apresentou no programa todo, assim, defeitos eu falo assim, que todo mundo apontou, né? Ele também tem isso guardado e realmente ele concorda com isso, né? Com muitas coisas e ela também, o que foi apontado para ele, ela também, é, né, colocou na memória lá para lembrar. Então, assim, só está piorando, porque quando eles sentam para conversar, eles não resolvem o problema, que começou com um egoísta, que eu acho que se não fosse os dois nesse embate, não estava tendo essa treta. Porque foi o Davi, que gosta muito de tretar e de falar, e se posicionar, ele não perde viagem, e a Bia, que é, né, uma das maiores VTZeras que tem aí dentro do programa. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Então, é treta e não tem fim. Isso aí só vai ter fim quando um sair. eu acho que ela se compara demais com o Daniel do BB20. O cara ele tomava punição direto de coisas banais. Eu acho que ela é igualzinho a ele de tomar punição a rodo. E a pior coisa é que ela já tomou já muita punição gravíssima, já tomou já punição gravíssima por causa da fruta, por causa da roupa de fruta. Aí depois, ela já tomou punição já, porque ela entrou de microfone no chuveiro lá, naquela treta do Bin Sim. com o Davi. Então, cara, ela erra em coisas tão que a gente fica tão chocado, porque é coisas tão simples de não errar, sabe? A primeira coisa até o primeiro erro até vai, mas o segundo, repetindo o mesmo erro, fica complicado, É. fica. E seguindo, a gente teve uma eliminação, porque a gente tinha paredão. A gente tinha Alane, Isabelle e Buda. E nesse paredão deu óbvio, deu. A última pessoa que não era definitivamente do Fadas, não era, nunca fez parte dos Fadas, foi eliminado. Buda chegou com 64,69% dos votos. Em segundo lugar ficou a Lani, com 32,8% dos votos, e Isabelle, 3,23% dos votos. Você gostou dessa eliminação? Olha, eu não posso negar que eu gostei, tá? Porque eu queria ver o Calabreso, né? Buda Calabreso, fora. É, eu acho que o Buda, esses últimos dias dele na casa provam que o jogo dele não deu muito certo, né? Porque, por exemplo, ele ficou sem enredo nenhum, o grande embate que ele tinha murchou, né? Porque, por exemplo, ele tinha muito embate quando ele estava com a equipe completa lá, porque ele circulava no meio de todo mundo, não era, primeiro ele não era de nenhum grupo, aí ali foi um terreno bom para ele. Só que eu acho que o Buda, apesar dele ele ganhou muita prova, tal e tal, mas eu acho que assim, para o público dificilmente um perfil dele, por exemplo, que ele era uma pessoa que ele circulava muito perto, próximo dos camarotes, ele criou fofocas na casa que deu tom todo do game que não foi favorável a ele, porque, por exemplo, a grande fofoca que ele criou e que ele bateu o pé, que ele firmou e chamou todo mundo lá e falou não sei quantas vezes o negócio do camarote, acabou dando um enredo para um ataque que o público estava vendo que não era legal e que foi por conta dessa fofoca. E ele bateu no pé, ele seguiu firme naquilo e, pelo jeito, ele não tinha muita certeza, né? Então, assim, e ele ficou circulando. Eu acho que o erro do Buda foi ele não ter. Primeiro, ele não ter. Ele colar nos camarotes, que a gente percebeu. Então, ele sempre colou num camarote. Primeiro foi o Bin Laden, depois ele largou o Bin Laden, mas ficou lá. Ele estava nos VIP dos camarotes o tempo todo. Aí ele ficou com a Yasmin e a Vanessa, que eram camarotes, né? Ele foi tentando segurar o que ele pôde de camarote, até que o último era o Bin Laden, mas ele não.
Parece que o Bin Laden ele não considerava muito camarote, pelo jeito, porque ele largou a mão do Bin Laden várias vezes ali, né? E depois acabou se juntando com o Gnomos, que ele também não jogava no Gnomos, né? E ele se juntou sempre ali, esse embate contra esse outro grupo. Todo mundo, no meio do game, deu para perceber que o público estava tirando as pessoas daquele outro grupo, né? E ele não fez por onde, que ele é um bom jogador. Só que ele se perdeu ali no game e ele não conseguiu. O único grupo que ele não colou e ele teve a oportunidade foi o Fadas, né? Ele teve no quarto do Fadas. Tanto que ele fala que no quarto do Fadas ele era um espião que levava coisas para outro grupo. Então, assim, esse tipo de perfil público não leva para a final e não dá o prêmio. Isso aí a gente já sabe. Ele falou que assistiu o BBB, parece-me que ele assistiu. Então, mas eu acho que ele não aprendeu muita coisa com quem assistiu, porque eu acho que ele foi um dos primeiros que despontou na casa como se fosse um tipo de um vilão ali, né? E ele foi continuando. Eu acho que ele também foi falso com várias pessoas ali dentro. É que as pessoas não viam muitas coisas que a gente via, que o público via. Mas tudo bem, que nem eu falo, ficou no jogo, jogo é jogo, ele saiu, vai resolver a vida dele aqui fora. Mas eu achei que ele poderia até ter saído antes já. Né? Teve gente que saiu antes dele que eu não concordei que poderia ele ter saído na frente. Várias pessoas, a Pitel, a Raquel, eu acho que não poderia ser. O próprio Marcos saiu numa jogada que também eu considerei assim, tipo uma vingança dele ali. O cara deu uma caixa para ele virou líder ali, que ele ficou em ascensão naquela liderança, porque praticamente ele poderia ir para um paredão, ele sairia ali. O Marcos deu a caixa para ele e ele pega, joga, na hora de salva a Vanessa e deixa o Marcos no paredão. Então, assim, eu também achei que essa jogada dele não foi legal, né? Porque, ou bem ou mal, o cara ajudou. Isso aí é muito difícil você fazer isso. E o Marcos acabou saindo, acho que naquele paredão. Então, Foi. assim, e era um jogador importante para o público. Eu queria ver muito mais do Marcos lá dentro. Porque o Marcos, ele tinha também esse negócio de circular, mas ele não chegava a ser tão falso igual o Buda, né? Eu acho que o Buda viu no Marcos um adversário, o cara ajudou ele pegou e jogou o cara para fora, né? Falou, tudo bem, antes ele do que eu, mas eu acho assim, ali naquela época, o Marcos ele era muito próximo da Yasmin, muito próximo da Vanessa e do Fadas. E o Buda, ele acabou praticamente tomando o lugar do Marcos ali, que o Marcos era parceiro da Lady, né? E o Buda, quando o Marcos sai do game, o Buda se encaixa ali primeiro. Ele não era Gnomos, ele virou Alphaville ali, né? E que ele já tinha descartado o Bin Laden porque ele estava falando mal do Bin Laden, sendo que antes ele era parceiro do Bin Laden. Então, assim, a trajetória do Buda, eu não achei legal. Olha, eu acho que a eliminação dele já passou já da hora de ter sido eliminado. Porém, eu acho que tinha paredões que era mais justo ele ter sido eliminado que nesse. Eu acho que, eu acho que a gente já tá já na reta final já do programa já, e a gente ainda tem a Alane ainda, por exemplo, que sinceramente ela não tem um momento marcante, ela sempre foi sombra da Beatriz. E por esse final aí, toda essa briga aí, eu vi que o Buda ele teve uma grande visão, teve. Por exemplo, nessa briga aí que teve do Davi com a Beatriz, que a Beatriz falou assim: eu não ia indicar o Rodriguinho, porém eu indiquei ele porque você queria ir com ele. Daí o Buda tá ouvindo isso daí dentro da casa e falou assim: olha, tá vendo aí, ó, como ela é manipulável, como ela é influenciável? Então era a última pessoa que não era do Fadas mesmo, não era fechado mesmo com Fadas. E eu acho que deveriam
ter eliminado a Alane, porém ele já deveria ter se eliminado lá naquele primeiro paredão lá que ele foi, sabe? Então, realmente passou, O passou tanto do público, ponto, o passou tanto público do não ponto. perdoa, né? O público não É, perdoa, porque, que nem eu falo, desvia um pouquinho ali, mas depois ele vai atrás. e não nem deu tempo do Buda sair, que a gente já tinha já uma prova do líder. E esta prova do líder foi uma das maiores estruturas de prova do líder da história do BBB. Os participantes eram içados para uma plataforma suspensa e voavam por uma tirolesa por mais de 20 metros. Durante a trajetória de descer aqui tem 80 metros, eles têm que soltar 3 setas em um campo de pontuação que vão de 0 a 50, duas vezes. Então, no começo ia de 0 a 50 e no final ia de 0 a 50 também. Vence quem conseguisse a maior pontuação. Em caso de empate, o desempate acontecia pelo número de ticks que os participantes atingissem. Tinha alguns números que tinham um certificadozinho, tinha. Então, se a pessoa caísse ali, iria contar como desempate. Porém, nem precisou disso. Porque com 110 pontos, Matheus conquista a última liderança do BBB. E ficou o seguinte, Davi fez 100 pontos, Alane 60, Beatriz 40 e Isabelle 10. Você gostou dessa prova? Olha, eu gostei da prova, viu? Bem elaborada, né? Fizeram fora da casa, do BBB, aí toda aquela produção levando todo mundo na van. E eles fizeram as histórias antes, mostraram como que ia ser a prova, né? Uma super produção lá, muita gente envolvida. Eu achei que ficou bem legal o final, né? O resultado final. E aquela emoção, o Tadeu todo conversando, né? Aquela coisa, o povo nervoso, um grau de dificuldade por conta de você ter que subir e descer na tirolesa lá, que tem 20 metros, né? Que é uma superprodução, eles estavam bem animados, né? Com essa prova, estavam divulgando tal. Achei bem interessante, bem legal a prova. E também, assim, a gente percebeu logo no começo que, assim, para você pontuar, você tinha que jogar todas as sacolas lá que eles tinham, jogar as setas de uma vez, porque a primeira que foi, se eu não me engano, foi a Isabelle, Foi. ela jogou uma, depois jogou a segunda, depois jogou a terceira já caiu fora. Então, assim, não tinha sentido você segurar na sua mão para você jogar por etapas, ninguém falou isso. Então, assim, É, e era muito rápido. Então, se você não agilizasse para derrubar essas setas, você caía fora da pontuação, né? Tinha que ter um time ali, porque nem podia ser antes, nem podia ser depois. Só que o erro deles foi o seguinte: quando eles começaram a jogar, estava certo. O único que jogou as três de uma vez foi o Alegrete. E foi o que pontuou mais. Então, assim, depois ficou difícil bater. A Isabelle fez 10 pontos, né? Então, assim, isso. você percebia que estava. Eu falei, bom, vamos ver quem que vai pontuar, porque não estava difícil a prova. O difícil era subir. Subiu e desceu, tá ótimo. Agora, jogar aquelas benditas daquela seta. Então, assim, o Alegrete, o único que jogou tudo de uma vez, acabou ganhando. O Davi, ele jogou e pontuou bem perto, né? Só que a última seta dele caiu fora. Então também foi uma pessoa que não jogou as três junto, né? Isso foi um erro de estratégia, eu achei. Porque todo mundo foi em pé de igualdade, que a tirolesa ia cair, todo mundo ia cair, com as três setas na mão. A estratégia qual que era? Era despachar todas de uma vez. Deu quanto desse, se você não ganhou, você fez a estratégia melhor, né? Agora, deu certo direitinho que o Matheus, que foi o que jogou tudo, acabou fazendo 110 pontos, o Davi fez 100, né? A última seta dele caiu praticamente para fora, por incrível que pareça, com a setinha para dentro do número, e o número era zero. É, Então, assim, um absurdo, o cara bateu na trave numa prova importantíssima, mas eu gostei que o Alegrete ganhou. eu acho que a gente tava com saudade dessas provas raiz, que é estrutura gigante, e daí talvez saísse daquele campinho de provas que tem no Big Brother,
E É, igual que tinha nos Big Brothers anteriores, bem antigos, da época do Bial, que é. tinha a prova da pessoa subir de ponta cabeça e daí escalava os negócios. Então foi muito bom foi de assistir, foi uma prova muito boa, foi. Eu adorei essa prova. É, eu acho que a gente tava com saudade dessas provas de adrenalina. Foi além disso, é a última prova do líder do Big Brother, porque vai ter mais uma, É. só que vai ser de finalista. Então, quem ganhar vai estar já na final já. Então, foi um belo fechamento foi de prova do líder. Eu acho que durante essa temporada a gente não teve tanta prova do líder marcante, mas essa daí marcou muito. Eu acho que realmente É. foi uma baita prova, foi. E sobre o Alegrete ter ganhado, cara, tá chato já o cara ganhando já, né? Já cansamos já do cara ganhando todas as provas aí. E se Uhum. bobear, ele pode ganhar até o último, até, né? Tirar Provavelmente. valer da final. Então, esse cara, o cara ele é bom de prova, o cara ele é ele ele é chato em prova. Ganhar dele é muito difícil, porque o Quando cara ele não está em primeiro, ele está em segundo, né? Por ali, né? e a pior coisa desse elenco aí, tirando o Matheus e o Davi, parecia que os outros não conheciam uma física básica, porque o É, pessoal soltava flecha achando que ia cair de aonde que a pessoa estava passando, só que tinha toda a velocidade, todo o vento, é. e daí tinha flecha que a pessoa jogava ali no 50 ali, mas a flecha ia pulando pro zero ou pular para fora. Então o pessoal não soube pensar, sabe? Eu acho que o pessoal ficou com tanta adrenalina, principalmente É, a Beatriz, que ficou gritando, berrando, ficou com tanta adrenalina que não prestou atenção no objetivo da prova, no que era para a, fazer na prova. a coisa mais importante, né? Que era descartar setas, né? Nossa. É, e descartar certo, né? Porque o pessoal deixar para o último momento, que o É, último momento poderia cair muito, muito fácil, poderia cair para fora ali da pontuação. e era uma prova para ser bem disputada, né? É, Em pé de igualdade, porque não tinha nada que justificasse, esse aqui. Depois que você subiu para descer, já era. Então, assim, não tinha nada que falasse assim, foi difícil para essa pessoa. Não, foi em condições de igualdade, né? sim. E depois disso, já que se montar o paredão já. O líder, Matheus, indicou a Isabelle e falou: tivemos uma conversa madura, estava me preparando para isso, indico ela com uma dor no coração. Teve voto aberto. Quem começava o voto aberto era quem foi indicado pelo líder. E daí um escolheu o outro daí para votar. Então, Isabelle votou na Beatriz, daí Isabelle escolheu o Davi para votar. Daí o Davi votou na Beatriz, a Alane votou no Davi e Beatriz votou no Davi. Um empate que era óbvio que ia acontecer. Ficou na mão do Matheus e o Matheus, como voto de Minerva, coloca o Davi no paredão. E o Davi teve que escolher alguém para puxar. E daí colocou a Beatriz como contragolpe. E olha, você gostou dessa configuração do paredão? Gostei porque não tem sentido mais, né? Que nem estão poucas pessoas na casa para colocar voto fechado, sem contar que a dinâmica da prova, a logística da prova levou todo mundo para fora e eles tiveram que ir lá mesmo formar o paredão, que não tinha como trazer todo mundo para casa, né? Então, achei legal, voto aberto também bem interessante, né? O que ficou muito claro aí nessa votação é que a Alane, que poderia ser um alvo, que era tanto o último do Davi, quanto o último voto da Isabelle, ela acabou ficando como prioridade, né? A Bia passou na frente, então a Isabelle votou na Bia, e ela estava muito próxima da Bia uns dias atrás aí, e o Davi também votou na Bia, porque eles tiveram toda essa encrenca, né?
essa treta toda. Então, assim, não seria a Bia votada. E no final das contas, a Alane escapou 2 vezes. Uma na votação ali, porque a Bia tomou os votos, né? Então, assim, se não fosse empatado, a Bia estaria no paredão, porque a Alane praticamente não recebeu voto nenhum. E depois, no contragolpe, também a Alane escapou, porque acabou sendo puxada a Bia que ela teve treta com o Davi, sendo que alguns dias atrás a Alane que estaria nessa posição. Então Sim. acabou se inverteu tudo. A Isabelle estava muito próxima da Bia por conta daquela prova que elas fizeram juntas, elas ficaram muito grudadas. E ela tinha um afastamento da Alane. Então, inverteu isso tudo em questão de 2 dias para trás aqui, começou a inverter tudo. E aí a Bia acabou parando num paredão que ela não estaria agora, né? É. Então ela passou na frente, que nem um rolo compressor, e acabou virando alvo na frente da Lani, né? A única coisa que eu me cansei dessa formação de paredão é o Matheus quase chorando para indicar alguém. Ele, ele já teve a conversa já sobre indicação, daí ele, ai meu Deus, quem que eu vou indicar? Sabe esse drama É, que não precisa para tanto. Não, e sobre essa formação do paredão, eu acho que já era previsível já, depois que a gente soube que o Matheus tinha ganhado, já era previsível já, é, todo sim. mundo já imaginava já. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero saber, Beatriz, Davi e Isabelle, quem que você acha que vai sair nesse paredão? Olha, diante dos últimos acontecimentos, considerando que a gente vê uma movimentação do público que começou a ficar com o ranço da Beatriz, da Bia, que nem tinha um pouco, mas era um negócio que a torcida apagava um pouco esse ranço, né? Que ela tinha muita gente torcendo a favor dela. Acho que diante das atitudes dela, das últimas atitudes na casa, eu acho que a Bia sai. Ela sai e é um paredão assim daqueles, né? Que eu acho que é quase uma final, né? Era uma final, né? É, que acabou antecipando e justamente nessa final que a Bia ainda era considerada uma favorita a não sair nesses paredões, eu acho que ela vai sair, né? eu acho o seguinte, eu acho que já tinha passado já da hora já da Beatriz sair já, e eu até vou chutar até, eu acho que ela vai sair rejeitada, É. perto de um 80%, eu acho. Eu não sei o É, percentual, mas eu acho que realmente para quem estava tendo 1%, 2%, 5%, realmente vai virar o jogo muito, né? E ela deu uma derrapada aí nessa reta final, né? sim, eu acho que já tá já na hora já disso daí acontecer, porque realmente chega a ser cansativo, é, de a gente não via uma diferença dela, uma evolução. A gente via uma desevolução dela, porque ela começou a ter que legal. Lembra no primeiro Sincerão que todo mundo adorou ela, que Sim, ela começou a sim. bater cabelo e daí começou Nossa, a cantar. Então a gente adorou essa Beatriz, só que ela se tornou uma pessoa tão chata daqui pra cá, porque ela continuava no mesmo enredo de sempre, da mesma pessoa que faz merchan, que começa a falar da marca do nada, absolutamente do nada. Tinha pessoas, tipo assim, já vejo pessoas conversando, aí do nada ela começar a gritar sobre a marca e querer falar sobre a marca. Só que a primeira vez é legal, a segunda vez é legal, mas a terceira vez começa a ficar cansativo, e daí na quarta fica mais cansativo ainda, e na 85ª vez a gente já não suporta mais. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.